Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Andresa Barbosa e a gente vai ter uma microsérie aqui falando sobre vocabulário conforteiro. Afinal de contas, você precisa saber o que você anda falando por aí. E eu vou falar vários conceitos básicos que era para todo mundo sair, pelo menos da faculdade, sabendo o que significa, ou pelo menos na disciplina aprendesse isso. Mas tudo bem, vamos pular essa parte e vamos entender alguns conceitos básicos do vocabulário conforteiro. O primeiro deles é umidade. E para que isso vai te ajudar ou te atrapalhar no teu projeto? Antes de eu te falar isso, você precisa entender o que é umidade relativa e umidade absoluta. E para isso eu trouxe um copo aqui, ó, e ele vai representar a nossa umidade absoluta. Absoluta, tipo, de fato, absolutamente tudo que cabe de água nesse copo. Ele deve ter mais ou menos uns 200 ml ou algo próximo disso. E ele representa a umidade absoluta, pessoal. Quando eu tenho uma certa quantidade de água aqui dentro, eu tenho uma umidade relativa. Relativa ao quê? Relativa ao quanto de água tem aqui, considerando-se o quanto de água é capaz de caber aqui. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor, né? Se aqui cabem 200 ml de água, eu tenho, por exemplo, aqui quase a metade, né? Então, deve ter uns 80 ml, sei lá, vou chutar aqui. Então, eu tenho 80 ml, mas eu poderia ter 200. Então, essa seria a minha umidade relativa, relativa ao quanto tem e o quanto poderia ter. E como que isso vai impactar no teu projeto? Cidades mais úmidas tendem a ter amplitudes térmicas menores. Vamos lá, Belém, por exemplo, a gente tem uma umidade relativamente alta. Isso significa que fica difícil haver trocas térmicas. Está muito quente aqui, o calor tenta ir embora, mas existem várias gotículas de água que impedem que esse calor saia mais rápido ou mais fácil. Quem vai ajudar nisso é exatamente a ventilação. Se você pensar, por exemplo, num deserto, é inclusive um dos exemplos que eu usei em outros vídeos aqui do canal, que eu explico também a umidade relativa, no deserto você tem baixa umidade em geral. Então, de dia o sol chega muito fácil, né? Não tem barreira, não tem gotículas de água que impedem esse calor de chegar na areia. E à noite, todo esse calor ele vai embora, não existem gotículas de água que impedem esse calor de ir embora. Já na floresta amazônica, a gente tem, em períodos do ano, índices de nebulosidade alto, que nada mais é do que muitas nuvens. A gente tem uma quantidade de chuva alta também, considerando outras regiões do país. Tudo isso favorece a umidade relativa e deixa as coisas mais abafadas, né? Eu gosto sempre de comparar a panela de pressão. Isso vai impactar, por exemplo, no tipo de material construtivo que você vai usar. Existem algumas situações, eu não vou entrar no mérito aqui, vou apenas citá-las, em que se você usa materiais que são porosos e você tem uma alta umidade, essa água em contato com essa porosidade e dentro de um contexto de outras variáveis, ela pode ficar neste material e ele vai ficar muito úmido. Se você tem um ambiente úmido e esse material também está úmido, e aí de repente chove por um longo tempo, começa a aparecer uns mofos e, enfim, doenças respiratórias das pessoas que moram nessa casa. Falo por experiência própria em algumas situações quando eu morava ainda em Belém. Beleza, pessoal? Então é importante vocês entenderem essa umidade absoluta e essa umidade relativa, principalmente se vocês também forem se aprofundar nas análises de conforto e se depararem com instrumentos como a carta psicométrica, enfim. Se vocês têm interesse, inclusive, nesse assunto, me deixa saber. Acho que eu nunca falei no canal sobre carta psicométrica, sobre cronograma de Krosenberg, assim, esse nome estranho mesmo, mas são ferramentas importantes de conforto que ajudam você a tomar decisões de projeto de formas não só qualitativas, mas também quantitativas. Quanto de calor, quanto de umidade e como isso vai se correlacionar, tipo um cubo mágico, sabe? Você vai montando as peças até você encontrar o cenário ideal. Bom, esse foi o episódio 1 dessa microsérie sobre vocabulário conforteiro, explicando umidade absoluta e umidade relativa. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui,
curte esse vídeo, compartilha com alguém que possa se interessar por esse assunto e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!